E se eu te dissesse que 2 irmãos dizimaram uma cidade inteira por causa da honra de sua irmã? Você já imaginou até onde um ser humano pode ir movido pela sede de vingança? A Bíblia não é apenas um livro de milagres e bênçãos, ela também revela os lados mais sombrios da natureza humana. E hoje você vai conhecer uma das histórias mais perturbadoras e violentas já registradas nas Escrituras Sagradas. Esta é a história real de Simeão e Levi, 2 filhos de Jacó, que planejaram e executaram um dos massacres mais brutais da antiguidade. Um massacre que chocou até mesmo seu próprio pai. Uma vingança tão desproporcional que suas consequências ecoaram por gerações. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora vai mudar completamente sua percepção sobre justiça, vingança e até mesmo sobre os patriarcas de Israel. Esta não é uma parábola, não é uma lenda, é um relato histórico que a maioria das igrejas prefere não comentar. Estamos prestes a mergulhar em Gênesis capítulo 34, um dos capítulos mais controversos e censurados da Bíblia. Uma história de violação, manipulação, traição e um banho de sangue que transformou uma família em fugitivos. Você está preparado para conhecer o lado obscuro dos filhos de Israel? Então fique comigo até o final, porque essa história vai te deixar sem palavras. Tudo começou quando Diná, a única filha de Jacó mencionada nas Escrituras, decidiu sair para conhecer as mulheres da terra de Canaã. Ela era jovem, curiosa, inocente, não imaginava o horror que estava prestes a viver. Siquém, filho de Hamor, o príncipe daquela região, viu Diná. E o que aconteceu em seguida marcaria para sempre a história daquela família. A Bíblia é clara e direta. Tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Não há como suavizar. Foi um estupro brutal. Mas aqui a história toma um rumo inesperado. Siquém se apaixonou por Diná. Sim, você ouviu certo. Depois de violentá-la, ele quis se casar com ela. A Bíblia diz que sua alma se apegou a Diná, e ele falou ao coração da jovem. Ele pediu ao pai que negociasse o casamento. Quando Jacó soube o que havia acontecido com sua filha, ele se calou. Esperou seus filhos voltarem do campo, e quando eles souberam, a reação foi de fúria absoluta. A Bíblia diz que encheram-se de tristeza e iraram-se muito, porque Siquém cometera uma loucura em Israel. Enquanto isso, Hamor foi até Jacó com uma proposta aparentemente generosa. O casamento entre Siquém e Diná e uma aliança completa entre os 2 povos. Casamentos mistos, comércio livre, tudo seria permitido. E Siquém ofereceu qualquer dote que pedissem. Parecia uma solução civilizada. Mas os irmãos de Diná já estavam tramando algo muito diferente. Os filhos de Jacó responderam a Siquém e Hamor com palavras enganosas. Eles criaram uma condição que parecia razoável, mas era, na verdade, uma armadilha mortal perfeitamente calculada. Não podemos fazer isso, disseram eles. Não podemos dar nossa irmã a um homem incircunciso, pois isso seria uma vergonha para nós. Somente concordaremos se todos os homens entre vocês forem circuncidados. Então, nos tornaremos um só povo. Siquém estava tão apaixonado por Diná que não hesitou nem por um segundo. Ele convenceu seu pai e todos os homens da cidade. Imaginem a cena. Hamor e Siquém foram até o portão da cidade, reuniram todos os homens e apresentaram a proposta. Estes homens são pacíficos, argumentaram. Que eles habitem conosco, façam negócios. A terra é espaçosa para todos. Casaremos com suas filhas e elas com nossos filhos. Mas há uma condição. Precisamos nos circuncidar. Incrivelmente, todos os homens concordaram. Toda a população masculina de Siquém aceitou passar pela circuncisão. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Se você está impressionado até aqui, espera só o que vem a seguir. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. A vingança está apenas começando.
3 dias se passaram, e esse detalhe é crucial para entender o que aconteceu. 3 dias depois da circuncisão, todos os homens de Siquém estavam no pico da dor e completamente vulneráveis, incapacitados de se defender. Foi exatamente nesse momento que Simeão e Levi, 2 filhos de Jacó, decidiram agir. Ao 3º dia, quando a dor estava mais intensa, eles pegaram suas espadas e entraram na cidade com uma confiança aterradora. A Bíblia registra com uma frieza chocante. Passaram ao fio da espada todos os homens, cada um deles. Não houve piedade, não houve hesitação. Eles mataram Hamor e seu filho Siquém, o homem que tinha violentado sua irmã. Mas eles não pararam aí. Os outros filhos de Jacó vieram sobre os mortos e saquearam completamente a cidade. Levaram os rebanhos, os jumentos, tudo o que havia dentro e fora da cidade. Capturaram todas as mulheres e crianças como despojo. Roubaram todas as riquezas. Uma cidade inteira foi destruída. Famílias foram despedaçadas. Mães perderam seus maridos e filhos. Crianças ficaram órfãs. Tudo por causa da vingança de 2 homens. E o mais perturbador, eles fizeram isso em nome da honra, em nome da justiça por sua irmã. Mas seria isso realmente justiça? Ou teria sido simplesmente um massacre covarde e brutal? A proporção da vingança assusta. Um crime horrível foi vingado com um genocídio. Quando Jacó descobriu o que seus filhos haviam feito, sua reação não foi de orgulho ou aprovação, foi de puro terror e indignação. Ele confrontou Simeão e Levi com palavras duras. Vocês me arruinaram, fazendo-me odioso entre os habitantes desta terra. Jacó não estava preocupado com a moralidade do ato. Sua preocupação era prática e imediata. Somos poucos em número. Se eles se ajuntarem contra mim e me atacarem, serei destruído, eu e minha casa. A resposta dos irmãos foi tão fria quanto suas ações. Deveria ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Para eles, não havia qualquer remorso. A honra de sua irmã justificava tudo. A vingança estava completa e eles não se arrependiam. Mas as consequências dessa vingança perseguiriam essas tribos para sempre. Décadas depois, no leito de morte, Jacó ainda não havia esquecido. Em Gênesis 49, quando abençoou seus filhos, suas palavras para Simeão e Levi foram duras e proféticas. Malditas sejam a sua ira, pois foi feroz, e a sua fúria, pois foi cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E essa maldição se cumpriu literalmente. A tribo de Simeão foi absorvida por Judá, praticamente desaparecendo da história. A tribo de Levi não recebeu território próprio, sendo espalhada entre todas as outras tribos. A vingança teve seu preço e foi pago por gerações. Esta história levanta questões profundas que incomodam teólogos até hoje. Como devemos interpretar este massacre? A Bíblia está aprovando a vingança de Simeão e Levi? Ou está apenas registrando um ato de barbárie? Alguns argumentam que a violação de Diná era um crime tão grave que exigia uma resposta severa. Na cultura antiga, a honra de uma mulher era a honra de toda a família. E Siquém não apenas violentou Diná, mas também violou todas as leis de hospitalidade e respeito. Outros apontam que o engano usado pelos irmãos foi uma violação grave da confiança. Eles usaram um símbolo sagrado, a circuncisão, o sinal da aliança com Deus, como instrumento de traição e morte. Isso não era apenas desonesto, era uma profanação. A narrativa bíblica não oferece uma condenação explícita e imediata. Ela simplesmente relata os fatos, mas as consequências falam por si. A maldição de Jacó sobre seus filhos mostra claramente que Deus não aprovou aquela vingança. Há também uma lição sombria sobre o ciclo da violência. Um ato terrível de violência sexual gerou outro ato ainda mais terrível de violência em massa.
E essa espiral poderia ter continuado indefinidamente. Pause por um segundo e reflita. Até onde você iria para defender alguém que ama? Deixe sua resposta nos comentários. E se esta história está mexendo com você, inscreva-se no canal para mais conteúdos profundos da Bíblia. Para entender completamente essa história, precisamos mergulhar no contexto da época. No mundo antigo do Oriente Médio, a honra familiar era literalmente uma questão de vida ou morte. Uma violação como a de Diná não era vista apenas como um crime contra um indivíduo, mas contra toda a estrutura social da família. Na lei mosaica, que viria depois, havia provisões específicas para casos de estupro. Se um homem violentasse uma virgem prometida em casamento, deveria ser morto. Se violentasse uma virgem não comprometida, deveria se casar com ela e pagar um dote pesado ao pai, sem nunca poder se divorciar. Mas Jacó e seus filhos viviam antes da lei. Eles eram nômades em terra estrangeira, vulneráveis e sem o respaldo de um sistema legal estabelecido. A justiça tinha que ser feita com as próprias mãos, ou não seria feita de modo algum. Siquém era um príncipe, filho do governante local. Ele tinha todo o poder de seu lado. Se Jacó simplesmente aceitasse o casamento, poderia parecer que ele estava vendendo sua filha para encobrir um crime. Se ele recusasse, poderia provocar uma guerra que sua família não tinha condições de vencer. A armadilha da circuncisão foi cruel, mas também foi estrategicamente brilhante. Era a única forma de dois homens derrotarem uma cidade inteira. Mas será que o fim justifica os meios? Será que uma injustiça pode ser corrigida com uma injustiça ainda maior? Em toda essa narrativa de vingança e violência, há vítimas que raramente são mencionadas. Primeiro, Diná mesma. Depois de ser violentada, ela desaparece da narrativa. Não sabemos o que ela pensou sobre a vingança. Não sabemos se ela aprovou o massacre. Não sabemos o que aconteceu com ela depois. Alguns estudiosos sugerem que ela pode ter ficado na casa de Siquém até ser resgatada por seus irmãos no dia do massacre. Outros acreditam que ela voltou para casa imediatamente. Mas sua voz, seus sentimentos, sua perspectiva sobre tudo isso foram completamente silenciados. Pense também nas mulheres e crianças de Siquém. Elas não tiveram participação no crime. Não escolheram o que Siquém fez, mas pagaram o preço. Perderam seus maridos, pais, irmãos. Foram capturadas, escravizadas, suas vidas destruídas. Quantas mães choraram seus filhos naquele dia? Quantas viúvas ficaram desamparadas? Quantos órfãos cresceram com ódio no coração? A Bíblia não nos diz. Elas são apenas estatísticas em uma narrativa sobre honra masculina e vingança. E os homens de Siquém que foram mortos, muitos deles provavelmente nem sabiam do crime do príncipe. Eles apenas concordaram com a circuncisão, achando que estavam fazendo um acordo de paz. Foram enganados e massacrados por um crime que não cometeram. A vingança raramente atinge apenas o culpado. Ela cria ondas de sofrimento que atingem inocentes. O que esta história brutal nos ensina hoje, milhares de anos depois? Primeiro, ela nos mostra a diferença entre justiça e vingança. Justiça busca restauração e equilibra a punição com o crime. Vingança busca apenas causar dor, frequentemente de forma desproporcional. Simeão e Levi poderiam ter buscado justiça. Poderiam ter exigido que Siquém fosse julgado e punido conforme as leis da época. Mas escolheram o caminho da vingança total, e isso trouxe maldição sobre suas tribos por gerações. A história também nos alerta sobre o perigo do engano, mesmo quando usado contra inimigos. Os irmãos profanaram um símbolo sagrado, a circuncisão, transformando-o em instrumento de traição. Isso mostra que os fins não justificam os meios, especialmente quando envolvem coisas sagradas. Há também uma lição sobre o ciclo da violência. Violência gera mais violência. Se os cananeus tivessem se vingado do massacre e então os israelitas se vingassem dessa vingança,
onde isso terminaria. Alguém precisa ter a coragem de quebrar o ciclo. Finalmente, esta história nos lembra que a Bíblia não esconde a natureza falha e pecaminosa de seus heróis. Jacó, o patriarca, teve filhos que cometeram atrocidades. E isso está registrado para sempre nas Escrituras. Qual lição desta história mais impactou você? Comente abaixo. E se você quer continuar explorando os segredos mais profundos da Bíblia, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Chegamos ao fim de uma das histórias mais perturbadoras da Bíblia. O massacre de Siquém não é uma narrativa confortável. Ela não nos dá respostas fáceis ou finais felizes. Ela nos confronta com a realidade crua da natureza humana. Diná foi violentada, e isso é inegavelmente horrível. Siquém cometeu um crime brutal e deveria ter sido responsabilizado. Mas a vingança de Simeão e Levi foi muito além de qualquer conceito de justiça proporcional. Esta história nos mostra que mesmo pessoas escolhidas por Deus são capazes de atos terríveis, quando movidas por raiva e desejo de vingança. E mostra também que Deus registra essas histórias sem censura, para que aprendamos com os erros do passado. As tribos de Simeão e Levi pagaram por séculos pela ira descontrolada de seus patriarcas. A vingança pareceu doce no momento, mas seu gosto amargo permaneceu por gerações. A mensagem que ecoa através dos milênios é clara. A vingança pertence a Deus, não aos homens. Quando tomamos a justiça em nossas próprias mãos, movidos por raiva e ódio, criamos apenas mais sofrimento e prolongamos os ciclos de violência. Esta é a vingança mais brutal da Bíblia. Uma história de dor, engano, massacre e consequências eternas. Um capítulo que muitos preferem ignorar, mas que tem lições poderosas para quem tem coragem de encará-lo. E você? Você tem coragem de encarar os lados obscuros das Escrituras? Continue comigo aqui nos Segredos da Bíblia, onde exploramos a palavra de Deus sem medo da verdade.